Olá, me diz aqui uma coisa, você já parou para pensar como é que vai estar daqui a uns 30 anos? Não deixa de ser uma preocupação, né? E como é que vai estar o Ceará no futuro? Pensando nisso, o governo do estado criou uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo, desenvolvida a partir do diálogo da liberdade de opinião e da responsabilidade pública. É o Ceará 2050, você já deve ter ouvido falar. O planejamento inclui melhorias na saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda e até a questão do abastecimento d'água. Previsto em lei desde o ano passado, o Ceará 2050 tem como prioridade atualmente institucionalizar a governança do projeto. E quem está aqui no estúdio é a assessora especial da Casa Civil, Lia Parente, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFC, pós-graduada em Gestão pela USP, possui mais de 30 anos de experiência em condução de processos participativos de planejamento estratégico nos setores público e privado. Foi coordenadora técnica e executiva do processo de elaboração do Plano Fortaleza 2040 e participou da etapa de formulação também do Ceará 2050. Bem-vinda, Lia, muito obrigado. Olha, está aqui também com a gente o professor Barros Neto, que é engenheiro civil pela Universidade Federal do Ceará, possui especialização em engenharia de produção, mestrado em engenharia civil e doutorado em administração. Atualmente, o professor é titular da UFC, professor lá no programa de pós-graduação em administração e controladoria e no mestrado em estruturas e construção civil. É diretor-presidente da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas, líder do Grupo de Pesquisa e Assessoria em Gerenciamento da Construção Civil, além de coordenador técnico do Programa de Inovação da Construção Civil do Ceará. Professor, obrigado pela presença também. Parabéns os dois pelo currículo. O que é que a gente tem de novo no Ceará 2050? Bom, Cristiano, o Ceará 2050 está numa segunda fase agora. Essa é a segunda fase, É a segunda fase, né, que é uma fase que a gente chama de institucionalização da governança. Foi isso que eu falei na abertura. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o quê? Hoje, o plano foi desenvolvido, né, de 2017 até mais ou menos meados de 2020. Nós fizemos todo o plano, né, 5 etapas que foram lá construídas, visitamos o interior do estado, tivemos, sei lá, centenas de reuniões, discussões, debates, né, com a população. E isso gerou um plano. Tá? Esse plano hoje está aí disponibilizado à sociedade. Só que um dos trabalhos dentro desse plano era criar a governança para institucionalizar. Por quê? Existe aquele ditado popular que papel aceita tudo, né? Então, a nossa ideia sempre foi de que, depois que, né, fizesse o plano, ele continuasse sendo independente da gestão. Independente de gestão, até porque ele sempre foi uma premissa dele de ser um projeto de Estado, certo, e não um projeto de governo, certo? Ou seja, ele não ficaria... não seria um plano de governo, seria um plano de Estado. Que foi o que aconteceu no ano passado, basicamente, quando ele virou lei. Virou lei. Né? Ele virou em abril do ano passado. Ele foi uma das últimas ações do ex-governador Camilo Santana. Ele houve uma emenda constitucional, essa emenda foi aprovada, né? Então, hoje nós estamos já com a CEPLAG finalizando o projeto de lei complementar, que é para regulamentar o Ceará 2050. Então, em breve, vai estar na Assembleia para fazer essa regulamentação. Porque a emenda constitucional ela é muito genérica, né? Se cria, mas não se detalha. Até porque... E aí nós estamos hoje nesse processo de apresentação dessa lei para justamente estabelecer essa governança. A Lia é assessora especial lá da Casa Civil. Qual é o papel da Casa Civil no fomento e na elaboração do Ceará 2050, Lia? Então, a Casa Civil é a contratante, inclusive, dessa consultoria, né, dada pela FASTEF, nessa ideia de proceder à implementação desse modelo de governança compartilhada, até porque é muito complexo um processo de implementação de um plano estratégico
fora da cultura, né, do poder público, ou seja, é um plano de Estado, então não é um plano de governo, então, na verdade, quem delibera sobre ele é a sociedade como um todo, então já começa por aí, então, essa questão da governança, né, que é um grande desafio agora que a FASTEF está se debruçando. Houve um projeto ainda no processo de elaboração de como é que seria concebida uma governança inovadora, porque tem que ser muito inovadora, porque não existe essa prática no Brasil. Se tentou fazer, mas acabou ficando dentro do governo e acabou que ficou sendo confundido com o plano de governo, mudava a gestão, se acabava o plano. Onde foi, Lia, que fez parecido em que estado? Você sabe? Olha, você sabe, professor? Tem 2 estados, acho que é Santa Catarina, Minas foi um, mas Santa Catarina teve também um plano e Pernambuco começou também, mas eu acho que ele não institucionalizaram quase todos não chegaram a fazer institucionalização e também ficou sendo governado pelo governo, no ambiente governamental. Né? Então, isso é sempre uma temeridade, porque tem isso, fica não só porque o governo ele pode ter maturidade suficiente para dar continuidade, né, as gestões quando mudam. Mas, de todo modo, existe também uma confusão que se dá com a sociedade, que aquele não é um plano que eles... é deles, né? É dos vários atores. Então, quando a gente coloca dentro do governo, acaba confundindo como se fosse uma coisa que se limita a ações do governo. E não é. Não é. Então, essa cultura nova de compartilhamento da estratégia e de responsabilidade sobre a execução da estratégia é uma cultura nova no Brasil. Não existe ainda... Existiam já essas intenções de planos, mas acabou que no momento da governança se fechou no ambiente governamental. Então, os de fora do governo, eles acabam saindo fora também dessa responsabilização da execução. Porque digamos que o governo atualmente no Ceará é um governo de continuidade. Veio do governador Camilo, governador Isolda, agora o governador Elmano. Se mudasse totalmente o governo, isso não deveria causar nenhuma mudança no Ceará 2050. Essa é a proposta desde sempre. Sim, a ideia é essa. Agora, por exemplo, o Ceará 2050, uma vez que está agora como um plano de estratégia de longo prazo, hoje está como na lei orgânica, na Constituição Estadual, aliás, né? A lei orgânica é municipal, na Constituição Estadual. Então, hoje se exige que as ações do governo e, de uma maneira, todos os investimentos sejam orientados por um plano estratégico. Não quer dizer que ele fique congelado, até porque esses planos são dinâmicos, eles têm que ser revisados, mas sigam uma orientação de um plano estratégico. Essa é a ideia, Christian, né, quando a gente fala na governança, e a gente fala no Ceará 2050, né, o que a gente fala no Ceará 2050 é que é o que a gente pensa em 2050, né? Até 2050. Até 2050. Então, assim, isso não quer dizer que a gente só vai atingir em 2050. Por exemplo, a gente já está sendo beneficiado com alguma coisa. Sim. Mas uma coisa importante é que o quê? Complementando o que a Lia mencionou, ele, por ser um projeto de Estado, ele não é exclusivo de governo. Certo. Então, por exemplo, dentro do Ceará 2050, tem ações que são da iniciativa privada. Tem ações que são da academia. Tem ações que vão ser trabalhadas todas juntas, entendeu? Então, não é um plano de governo. Qual é, né? O PPA é um plano é do governo, é aquele governo que ele está. Então, o Ceará 2050, né, é um planejamento de longo prazo para o Estado. Não é um planejamento de longo prazo para o governo. Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças nesse processo, né? E por isso que a gente quer lutar tanto por essa governança, porque a ideia não é que fique o que está lá imutável para... Até porque muda tudo, né? Eu vou dar um exemplo. No nosso projeto, Ceará 2050, né, que nós coordenamos lá, essa questão se falava na transição energética, isso aí está lá, é fato, mas não se falava em hidrogênio verde. Certo? Por quê? Porque naquela época não tinha, era um negócio... Entendeu? E ninguém imaginava que o Ceará ia ser pioneiro, né? Pronto. Então, assim, é isso, um plano, a ideia não é que o plano seja, né, é que ele fique a ideia de longo prazo. Então, por exemplo, hoje o hidrogênio verde já foi incorporado dentro do Ceará 2050. Bacana. Então, a gente já está discutindo, participando de projetos, discutindo o hidrogênio verde com uma perspectiva de desenvolvimento do Estado para os próximos 30 anos. Entendeu? Então, é essa a ideia de se pensar o Estado para frente. Porque o que acontece? E nós temos exemplo aqui. Política pública, o resultado é de longo prazo. Certo? O Ceará hoje é uma das referências em educação, mas isso não foi de um estalar de dedos. Gestão atrás. Né? Então, isso é 10, 20, 30 anos que você vai continuando. E isso o Estado soube fazer bem. Então, hoje, por exemplo, o Estado, essa questão de educação,
né? Vai ser muito difícil alguém que mude essa concepção. Responsabilidade fiscal. O Estado hoje é referência. E isso foi... Hoje, qualquer governo que entre, ele pode mudar as linhas, mas ele não vai ter coragem, né? Não vai querer retroceder. Não vai retroceder. A população não vai aceitar, porque isso já entrou, já foi introjetado. Então, é essa visão de longo prazo que a gente quer para outras coisas, mas para a saúde também é coisa de longo prazo, né? Por exemplo, o Ceará hoje é referência nessa questão de recursos hídricos. Tá? Não sei se alguém lembra, na época lá em São Paulo, sei lá, uns 5 anos mais ou menos, né? Houve todo aquele problema de seca em São Paulo. Rio Grande do Sul agora há pouco também. Pronto, mas São Paulo teve aquele que os caras estavam usando, já era o volume morto. Lá Sim, verdade. na coisa. Que apareceu um monte de carro lá no fundo. Pronto, quem foi da consultoria em São Paulo foi o pessoal daqui. Certo? Por quê? Porque durante aí 20, 30, 40 anos o Ceará vem estudando. Nós passamos agora 6, 7 anos de seca e o Ceará passou ali. Verdade. Né? Então, assim, isso tudo é uma política de longo prazo. Não faltou água na torneira. Não faltou água, certo? Então, essa política de longo prazo, ela precisa... Por isso que é importante você... O que é que eu vou fazer daqui para frente? Né? Como é que eu... Então, por isso que um planejamento de longo prazo, ele é fundamental. Porque senão você fica fazendo no curto prazo e você gasta o dinheiro e o dinheiro não reverte. Você investe o dinheiro público e ele não dá o resultado. Rapaz, não, vamos investir nisso, depois nisso, daqui a 20, 30 anos... Opa, está aqui, ó, todo um trajeto que foi feito e o Ceará está nessa condição. A gente passou por uma pandemia de Covid-19, que não estava previsto também, obviamente, no Ceará 2050. É mais uma prova de que esse projeto pode mudar a qualquer momento, né? Isso, com certeza. E na sua opinião, o Ceará fez um bom trabalho de gestão? Sim, foi muito bom você falar nisso, Cristian, porque o que acontece? A pandemia, né, a condução feita, né, pelo governo foi uma visão de governança. Certo? Por quê? Porque a medida do governo não afetava só o governo. Então, o que é que, à época, o governador fazia? Mas tinha um conselho que ele escutava, que ele tinha de especialistas, de todas as áreas. De diversos especialistas, representantes das diversas áreas, certo? Então, ele fazia muito esse processo, muitos dados, né? Então, ele tinha toda uma base, eu acompanhei isso aí, então ele tinha uma base de especialistas que traziam dados para ele, tinha os especialistas que analisavam aqueles dados, aí tinha todos os representantes da sociedade, né? E aí tinha, por exemplo, o Ministério Público, né? Tribunal de Contas, tudo junto, certo? E com isso, ele escutava e tomava decisão. Mas ele houve um processo de governança, que é mais ou menos isso que a gente quer, né? Ou seja, às vezes quando você fala em governança, aquele negócio, não, você vai tirar o poder do governador, não, esse poder é dado pelo povo, então isso é inegociável, certo? Mas você ter uma capacidade de ouvir, né, e de ver outras perspectivas e decidir, é ponto. E ver também, aproveitando isso aí, vamos dar o exemplo do Elmo. Sim, os capacetes. O Elmo foi um fruto de uma governança, porque ele rapidamente, o governo se juntou com, né, vamos dizer, FUNCAP, né, para financiar o projeto, entrou a Universidade Federal do Ceará, a Unifor, para desenvolver, entrou o FIEC também entrou com o recurso Senai, ou seja, houve todo um arcabouço ali que se juntou e gerou um produto. Essa foi fruto de uma governança, de uma discussão. Imagine se estivesse pensando isso de forma compartimentalizada, não fosse num núcleo, não, vai lá, fala com o presidente, aí volta, não, vai lá, fala... Esse aqui, rapidamente, então, assim, a visão da governança é que você crie essas instâncias em que você consiga discutir de uma visão ampla de Estado e consiga, quando for necessário, se unir rapidamente... E agir. Certo? Então, é essa a proposta da governança que está embutida no Ceará 2050. Certo? Perfeito. Luciana, você foi coordenadora do Fortaleza 2040? Lia, perdão. Sim. Lia, você foi coordenadora do Fortaleza 2040, é isso? Eu fui coordenadora técnica do processo de elaboração de 2040. Quais são as diferenças principais entre o Fortaleza 2040 e o Ceará 2050? Todos dois são planos estratégicos de longo prazo, todos dois também foram formulados de maneira participativa. 2040 teve 18 mil pessoas participando da formulação,
De que forma? Vocês iam nas casas? Houve grupos de bairro, né, a formação dos grupos de bairro, então tinha reuniões também dos 7, na época eram 7 regionais, então toda a parte, tanto a etapa de diagnóstico quanto a etapa de proposições também, e a visão de futuro foi formulada em conjunto, né. 2040 teve mais ou menos a mesma estrutura que qualquer plano tem. Você tem uma leitura, um diagnóstico inicial, uma leitura coletiva e também, em paralelo a essa leitura coletiva, tem uma leitura dos consultores temáticos que aprofunda alguns temas mais importantes em termos de políticas. Depois você vai para uma fase de pensar qual é a visão de futuro que você quer, como se desenha, no caso, aí, um mapa estratégico do 2050. Então, a gente formulou uma visão de futuro para cada das políticas, as 32 principais políticas, e depois você vai para a etapa de proposições. Então, a formulação foi feita com apoio de consultores e alguns grupos foram conduzidos mesmo pela própria sociedade civil, entidades, associações, federações. Então, é feita a formulação dos planos específicos, né, que integraram, no caso, o 2040, que o 2050 são programas, no caso, 2040 são planos, né, específicos. Foi feita também coletivamente, né? E daí, inclusive orçado, claro que a gente contrata consultores para apoiar, orientar financeiramente aqueles orçamentos, o desdobramento, o que seria investimento de que esfera de governo e por aí vai. Mas é uma formulação coletiva. Isso que é importante, certo. Porque o processo de formulação é um processo que gera muito conhecimento, muita reflexão. Se qualquer um desses planos feitos de uma forma participativa não chegasse nem a ser finalizado num papel, já seria um grande resíduo positivo, porque as pessoas que participam... Para a gestão, você fala? Não só, para a sociedade, principalmente, porque as pessoas começam a conhecer a cidade, aqui no caso, a diferença era o território estadual, o território municipal, obviamente são distintos, é um menor, mas de qualquer maneira você não pode não pensar o planejamento do município quando é cabeça, ainda mais do estado, sem pensar na região metropolitana como um todo, extrapolar também na posição dele em relação ao estado. Então, a quantidade de conhecimento que se gera nesses processos, a gente fez 42 estudos específicos que não tinha, análise de custo-benefício de investimentos em políticas, quanto é que dava de retorno. Então, você começa a reformular um pouquinho algumas questões, algumas práticas de pensamento sobre a cidade, a questão de conflitos de interesse. As pessoas começam a entender um pouquinho melhor. Né, e muda muito de acordo com o bairro aqui, né? Muda até, acho que a cultura das pessoas no pensamento sobre a sua posição até com a cidade, a entidade com a cidade, o governo em cidade. Acho que o fato de questionar alguém sobre isso já lança uma ideia. Já muda, muda muita coisa. Então, você vê, o Planefor, que foi anterior a esses planos, que foi conduzido pelo meu pai, o projeto Maranguapiu, que surgiu quase 10 anos depois, foi pensado na época do Planefor. Foi uma ideia gerida no Planefor que acabou sendo absorvido um tempo depois. E só lembrando, o projeto lá do Maranguapium foi a maior obra urbana do Brasil durante muito tempo, né? Nasceu no Planefor. Então, assim, nasceu no Planefor, foi uma reflexão que ficou na cabeça das pessoas, aquela necessidade, acabou que um novo governo entra e já começa a perceber que ele come um pouco. Então, esse conhecimento gerado dos processos participativos, de planejamento, é o que é mais importante, sabe? Assim, ele fica, ninguém tira de ninguém, na cabeça de ninguém. Aquela consciência e aquelas prioridades, elas ficam marcadas, né? Então, acaba ficando esse impacto, né? De qualquer maneira positivo. Mas o 2040, respondendo, então, ele tem um território do município, mas é similar. O plano também é um plano do Estado, é um plano que você tem ações distribuídas lá para vários tipos de entes, né, como responsáveis. Ele virou lei também, assim como o 2050? O município, a gente regulamentou a governança, né, em termos das instâncias de fóruns territoriais, a parte das câmaras setoriais, mas o município ele tem, nos marcos legais brasileiros, como um plano que tem que ser autônomo, tem que ter uma certa autonomia, o plano diretor. Porque se pensa muito o planejamento municipal muito casado com o plano diretor, né? Então, a gente colocar algum plano acima, subordinando o plano diretor a ele, já daria um problema de conflito legal em relação aos marcos brasileiros, tá? Que eu não posso ferir. A gente pode discricionariamente definir isso, que era o que a gente estava colocando já a nível de lei regulamentando a parte da governança, mas não no aspecto de instrumentos subordinados. No Estado pode, o Estado já pode colocar porque não tem nenhum impeditivo legal. Agora, no Brasil ainda, planos estratégicos são discricionários, ou seja, é uma opção
da gestão. São sugeridos, mas não são obrigatórios, né? Infelizmente, porque deveriam ser. Porque não existe essa questão de você pensar a cidade, o Estado, só de 4 em 4 anos, não existe. Você tem que pensar... Até porque querem mudar tudo, dependendo da mudança na gestão. Mudanças estruturais, né? Todo mundo sabe, não ocorre antes de 20 anos. Então, 20 anos é um mínimo para uma mudança estrutural. E não existe mudança estrutural sem planejamento, ou seja, não tem cidade nenhuma no mundo que tenha mudado sem um planejamento. E talvez seja essa a causa de muita obra parada que a gente vê nos municípios de forma geral. Sim. Porque o gestor que entra na próxima eleição não quer dar continuidade. Não houve um pensamento também estratégico, necessidades reais e tal, então fica aquela coisa sem um pensamento mais profundo. O 2040, por exemplo, foi o maior estudo que foi feito sobre a cidade, mais profundo que houve na cidade até hoje. Foram 600 mapas que não existiam na cidade, foram construídos no processo de formulação. Então, assim, é um ano e meio só de estudo sobre a cidade. Então, não é uma boa base, né, para você pensar o futuro. O Ceará 2050 também fez essa prospecção, né? Esses estudos, contratou consultores, inclusive várias temáticas, e para formular um estudo mais profundo, para a partir dali identificar os grandes caminhos, né, que eram para serem trilhados. Então, é diferente do plano de curto prazo, que você não tem nem tempo para estudar, o governo entra, já tem que estar já com o plano apresentado. Então, tem as urgências. Tem as urgências, não. E, de qualquer maneira, para você conseguir formular, fazer um diagnóstico, formular um plano e começar a executar, acabou o governo, acabou 4 anos. Sim, é verdade. Então, por isso que é importante a existência desse estudo mais profundo, com uma orientação, mesmo nível estratégico, já de longo prazo. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai para um intervalo rapidinho. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo, aproveita para seguir e compartilhar. A gente volta já. Eu, Herbert Lemos, ao lado do jornalista Mário Kempis, do craque Bechara e, lógico, com a sua participação, estamos todo domingo falando muito sobre o futebol cearense no TVC Esporte Clube. As notícias, resenhas e também as polêmicas, tudo isso e muito mais. É o TVC Esporte Clube torcendo pelo futebol cearense. Apoio Cultural, SESI Ceará, Sistema FIEC. Assembleia Legislativa do Ceará. Nova temporada do programa História da Música. Novos entrevistados, novos cantores, novas canções. Um papo descontraído com Ulisses Gaspar e os maiores nomes da música popular brasileira. Reprise às terças-feiras às 23 horas. É sábado às 22h30 e terça às 23 horas. Programa História da Música aqui na TVC. Espero você. Apoio Cultural. Enel. A Enel compartilha a cultura. SESI. Pelo futuro da indústria. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje a assessora especial da Casa Civil, Lia Parente, e o coordenador da plataforma Ceará 2050, professor Barros Neto. Professor, a gente está falando de 2050, mas existem metas de data pré-estabelecidas para algum dos projetos? Sim. Quais, certo? por exemplo? Não, todos. Todos. Certo? Então, por exemplo, dentro do nosso projeto, nós construímos indicadores, certo? Então, esses indicadores, eles estão para 2025, 30, 40 e 50, certo? Então, isso... E nós construímos também, que está agora, né, dentro dessa segunda fase, que já está bem avançado, é uma plataforma, certo? Em que esses indicadores vão estar disponíveis... Que é o portal do Ceará 2050? Não. É uma plataforma mesmo, né, que a gente chama de dashboard, que vai ser lá um grande dashboard mostrando isso aí. Então, por exemplo, nós estamos nessa fase de elaboração, então vamos lá...
Nós estamos hoje com o indicador de o IDH. Damos um exemplo, o IDH para 2050, eu não lembro aqui, mas é 0,85, 0,90, eu não lembro. Eu não quero postar. É 0,90. Do 0,90, Estado, né? do Estado, esse. Do Estado, Tá. certo? E aí a gente tem lá essas metas e temos hoje o acompanhamento de como é que está o crescimento, o andamento do IDH em relação ao que a gente está prevendo. Então, isso está sendo feito para todos os indicadores, é um trabalho muito próximo com o IPES, né, o Instituto de Pesquisa Estratégica do Estado, certo? Ele é vamos dizer, o grande alimentador, né, desse material. Está acompanhando os números. E os dados são os dados do Estado, né? Nós não estamos pegando a fonte, é o próprio Estado, que eu acho que é o correto. Então, essa é a ideia, justamente para quê? Para que se faça ajustes, para que se, vamos dizer, nós temos situações lá que nós estamos melhores do que a gente estava prevendo. Certo? Alguns números estão acima do que foi previsto no início. No previsto. Então, ou seja, nós vamos ter que fazer alguns ajustes ou para voltar para o que a gente estava prevendo ou aumentar a nossa meta lá no final. Então, assim, e aí a ideia justamente da governança é ter esses dados, certo? Ou seja, hoje qualquer gestão, ela precisa dos dados, né, para que eu possa, para onde é que eu vou, né? O que é que eu preciso, né? O que é que eu tenho que fazer, né? Então, assim, e aí você começa a ver a importância, né, de um planejamento de longo prazo que vai refletir em políticas públicas, certo? E aí o que eu defendo é que essa questão de planejamento, ela deve ser cada vez mais valorizada pelos governos, certo? Por quê? Porque, independentemente de corrente política, certo? Eu tenho uma visão de Estado. Eu tenho uma visão do que é que eu quero. Professor, só para lhe interromper, é basicamente o que a gente aprende do dia a dia mesmo, de ter planejamento para a minha vida, uma faculdade, enfim. Pronto. É isso que o Ceará 2050... Vamos dar um exemplo, né? Ou seja, a gente está lá, aquela brincadeira com a criança, o que é que você quer que eu seja quando crescer? Né? Ele tem umas violações mais... Tem gente que segue, de fato. Não, né? E tem gente que aquilo ali, pelo menos, olha, você tem um futuro, você tem uma visão. É aquela visão que eu quero lá. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Ou seja, você pode ter vieses ideológicos diferentes, mas você... Não posso ter aqui ninguém que defenda publicamente que quer que o Estado seja pobre. Isso agora, como eu vou chegar lá, aí é a questão ideológica, certo? Ou seja, eu vou por uma política nesse sentido, eu vou por uma política no outro sentido, ok. Mas a visão lá no final, todo mundo quer um país rico, um país, né, com educação, tá entendendo? Então, assim... Mas, professor, eu vou ter que falar isso, porque a forma de se fazer também pode ser prejudicial. A gente saiu de uma gestão do governo federal que foi muito problemática. E até se descobrir o que estava acontecendo, muita gente acreditava que o Brasil estava na melhor situação. Não, concordo. Mas o que eu quero dizer é, quando você tem uma visão de longo prazo, certo? E isso, aí eu vou aqui colaborar com a Lia, e que isso é uma visão compactuada, né? Compartilhada e pactuada, certo? Fica muito mais difícil de você... Então, assim, você vai chegar lá. Agora, como você vai chegar? Agora, também podem acontecer acidente de percalço, né? Isso aí é... Né? Aliás, de percurso, desculpa. Né? Então, podem acontecer, né? Isso aí faz parte. Mas isso não justifica não ter o planejamento. Sim. Certo? Então, o planejamento ele é sempre importante para que você se organize. A Casa Civil é que meio que vai fiscalizar isso, Lia? É esse o papel? Não é nem esse papel, porque, na verdade, a Casa Civil hoje é uma articuladora, né, desses processos de finalização, dessa implantação do modelo de governança. Ela sempre acompanha, a gente está acompanhando esse processo, esse contrato, inclusive com a FASTEF, para que se dê da melhor forma possível exatamente essa implementação. Mas não existe uma fiscalização. Quem tem que fiscalizar exatamente essa governança que não foi criada ainda oficialmente, né? A governança. Não. Aí o que acontece? O Plano Ceará 2050 ele tem um mapa estratégico. Quanto mais preciso for o que você quer chegar, onde é que você quer chegar, o ponto que você quer chegar, e detalhado isso, ou seja, que eu posso ter um PIB muito alto do Estado, mas eu posso ter um PIB com alta concentração de renda. É diferente. Então, nas metas que são definidas, você diz, a gente quer um PIB
bem alto assim. Só o pessoal de casa entender, o PIB concentrado é muita gente, pouca gente com muito dinheiro, basicamente é isso. Exatamente. Uma forma de equilibrar isso. Então, eu disse, olha, eu quero ter que o Estado tenha aumente seu PIB, mas, ao mesmo tempo, eu quero que tenha um PIB per capita bem distribuído. Ou então, eu quero ter uma renda média também boa. Eu tenho que ter um índice de Gini, que é o índice de concentração isso de renda. Isso está previsto no Ceará 2050 também? Então, 2050, ele tem um mapa estratégico que orienta exatamente esse ponto de chegada que se pretende e detalha como é que é todos esses elementos desse contexto, desse ponto de chegada. Então, a gente pode ter alta concentração ou descentralização, que é o que se quer, uma boa distribuição de renda. A redução da desigualdade é uma pauta importantíssima também, tanto no 2040 quanto no 2050. Sim. Então, o que adianta a gente enriquecer, mas continuar tão desigual? Ter esse apartheid muito grande. E tem essas metas que refletem exatamente esse ponto de chegada de uma situação menos desigual, né? Mais uma renda melhor distribuída, eliminar a miséria, então trazer quem está na base, né, da renda ou da situação de miséria para cima. Então, essas orientações, né, como se fosse uma tradução da visão de futuro em números, né, em metas, é exatamente o que está lá dentro da plataforma, organizado no mapa estratégico. Se você clica nele, você vai ver cada indicador daquele ali que vai refletir essa visão. É como se eu estivesse traduzindo uma fotografia futura, né, com todos esses detalhes em números, né? E aí a gente vai acompanhando. A ação em si é o menos importante. O importante é o resultado. Se o resultado não estiver sendo atingido, que se mude a ação, né? Então, planos são dinâmicos por causa disso. Até esse mesmo, a gente foi antes da pandemia. Agora, pós-pandemia, o mundo mudou em muitas questões, né? Tem um então, dado tem que ser revisado. Que o censo do IBGE saiu há pouco. Fortaleza hoje é a quarta cidade mais populosa, a quarta capital mais populosa do Brasil. Passou Salvador. Isso altera alguma coisa, por exemplo, no Ceará 2050 ou no Fortaleza 2040? Ou já estava previsto? O 2040 já tinha previsão disso, né? Então, quando a gente fez o estudo demográfico, já tinha outra questão. A gente começou a trabalhar a forma urbana da cidade pautada já numa visão de futuro de crescimento demográfico. Então, você se prepara já antecipadamente, ao contrário do... Que são os dados, né? São os casos. Então, assim, a energia, né? Já se tinha pauta de trabalhar com energia limpa. A gente sabe que a energia limpa. E a gente sabe que o Ceará tem uma grande oportunidade na mão, porque a gente se localiza lá no Equador. Então, a gente tem uma vantagem competitiva gigantesca para trabalhar, por exemplo, com hidrogênio, né, verde. Então, você começa a vislumbrar essas oportunidades. A gente também já foi precursor, o biodiesel, sim, né? Sim, a energia eólica aqui, durante muito tempo. A gente também detém já essa expertise. Então, isso já era uma pauta, aproveitar essa oportunidade. A gente pensou já tinha solar, não tinha o hidrogênio verde, mas já tinha solar, que é a condição para o hidrogênio verde, a solar e a eólica. Então, e tinha o Porto PCM. Então, hoje se conjuga essas oportunidades, né, em visões já bem bacanas de futuro. Isso é interessante porque, primeiro, hoje nós, dentro do Ceará 2050, nós discutimos 3 situações, né? Hoje nós temos um hub logístico, né? Por conta do Porto do Pecém? Porto Pecém, aeroporto. Nosso aeroporto, exato. Certo. Hoje, né, a localização do estado do Ceará... Nós somos muito bem localizados geograficamente, né? Até tem uma coisa interessante, assim, só um dado que me marcou, que diz que o aeroporto de Fortaleza, o FOR, ele é um dos aeroportos mais conhecidos no mundo. Olha só. Porque quem me disse isso foi o pessoal lá do aeroporto aqui, quando a gente fez a visita. Porque ele é o primeiro aeroporto na América do Sul de quem vem. Então, quem cruza o oceano. Quem cruza o oceano, então ele é o aeroporto mais próximo para questões de emergência. Então, seria o Fernando de Noronha, mas não tem capacidade. Não tem capacidade. Né? Então, eles têm. Então, Fortaleza é o mais. Mas é verdade. Só olhar no mapa. Quem vem dos Estados Unidos, quem vem da Europa. Pronto. Então, eu achei interessante isso, porque para todos os pilotos é um ponto de, num caso de emergência, de pouso de emergência. Né? Então, isso mostra a importância da localização do. Nós temos o hub de TI. Então, hoje nós temos o cinturão digital. A chegada dos cabos, 14 de fibra ótica, né? É aqui pela Praia do Futuro. Todos os continentes aqui. Sim. E temos o hub, o cinturão digital. Sim. Certo? Que é o maior cinturão, assim, não o maior porque o Ceará não é tão, mas assim, é o mais completo cinturão. Então, assim, esse é um outro hub que também tem que ser explorado, essa questão de TI.
certo? Tá? E temos também hoje uma importância muito grande a ser dado à questão dos municípios, certo? Então, por exemplo, hoje no estado, a Fortaleza ela tem uma pressão muito grande, ela suga muita coisa, certo? Mas o Ceará, aos poucos, se você percebe, ele está indo para o interior. Descentralizando. Descentralizando, né? Então você já tem cidades hoje de médio porte, você já tem universidades. A saúde com os hospitais regionais. Então, assim, isso está dentro da visão do Ceará 2050. Tem um programa nosso que é Municípios Fortes, certo? Que é justamente ir para essa área, né, de fortalecer cada vez os municípios, né, para que primeiro que você distribua mais no município, segundo que você não sobrecarregue tanto a capital, entendeu? Ser uma capital muito grande em relação ao estado é bom e é ruim, né? Porque também você puxa muita coisa e pesa na cidade, certo? Então eu acho que isso é um ponto interessante que a gente vem discutindo lá no Ceará 2050, como é que a gente vai valorizar cada vez mais estas cidades, né? Essas regiões, sempre as cidades polo, que a gente chama, para que aquilo ali vire, né, uma área de desenvolvimento da região. Vocês trabalham com 5 regiões também aqui dentro do estado? Não, a gente, quando fez o planejamento, a gente trabalhou com as 14 regiões de planejamento, né, que são as 14 que a CEPLAG trabalha. Estabeleceu. Certo? Então, aí a ideia é que você crie espaços para essa questão, né, das cidades. E outro ponto importante é que o quê? O Ceará, ele é um estado pequeno, certo? É um estado com Pequeno comparado a quê, professor? Não, pequeno comparado ao país. Não é um dos maiores, assim, em território? Não, mas eu digo pequeno, por exemplo, economia... Tá certo. Desculpa, nessa visão de economia e tudo, ele é um estado... Mas ele é um estado que tem uma capacidade, né, por exemplo, de inovar muito grande, certo? E essa questão da inovação, ela é um caminho muito importante. Então, essa valorização cada vez mais desses programas de inovação do Estado, da relação com a academia, né, do investimento nessa questão, ele é fundamental. Por quê? Porque se a gente for, vamos dizer, rapaz, eu vou disputar com São Paulo a questão da industrialização. Vou perder porque o cara é um parque industrial muito grande. Agora, rapaz, eu vou disputar com São Paulo as startups, certo? Vou disputar novas ideias, usando, por exemplo, aqui a capacidade de TI, a capacidade instalada das nossas universidades. E isso é um diferencial competitivo que pode ajudar o Estado nessa trajetória, né, para o 2050. Então, ele é uma das chaves aí, essa questão da inovação. Não só TI. Né? TI, muitas vezes a gente fala, né, de tecnologia, inovação como fosse tecnológica, fosse só TI. Não, é uma parte. Mas nós temos hoje outras áreas aí, né? Por exemplo, o próprio Porto do Pecém, a própria CAGES. Então, assim, tem várias áreas que tem como você desenvolver tecnologicamente com inovações e isso virar negócios e virar, né, casos de sucesso para o Estado, né, e ajudar o Estado a sair dessa... Não é a sair, mas a ir nesse rumo, né, do crescimento sustentável. Previsto aí no Ceará 2050. Sim, com certeza. Lia, muitos desses projetos eu acredito que seja iniciativa público-privada. É isso que vai acontecer, que está previsto ou não? E se for, como é que vão ser feitas essas contratações? Não são nem PPPs, não. Na verdade, muitas ações, elas são, às vezes, de responsabilidade de governo, ou governo e entidades, ou então das entidades somente. É claro que ações de uma maneira geral, investimentos de uma maneira geral, podem até ser feitos através de PPP, mas não necessariamente são projetos que vão ser desdobrar em PPP. Eu falei isso porque eu estou acompanhando o da CAGES agora. Sim. Não, claro, sempre tem, isso é uma decisão, inclusive, ao final, ou seja, de qual é a melhor forma de execução, às vezes, você pode fazer com uma parceria privada. Mas, de uma maneira geral, quando você chega no nível de execução, de implementação, realmente você vê o melhor formato, né? Não necessariamente isso ainda no ponto que está, né, as grandes ações e grandes programas e projetos. Mas, assim, o interessante essa questão da visão, uma visão de longo prazo para o Estado orienta os investidores privados, por exemplo, essa questão do hidrogênio verde. A iniciativa privada já está antenada. Quando a gente diz assim, olha, a gente tem diferenciais competitivos maravilhosos. A gente tem um porto, né, do PCI, com capacidade
ampliar o escoamento. A gente tem uma posição para coleta de energia diferenciada, ou seja, a placa solar aqui vai ter um maior rendimento do que em outros lugares. Então, já também é um diferencial competitivo por causa da posição geográfica. A gente tem terras, por exemplo, muitas terras desertificadas que a gente pode usar com baixo valor, né, econômico, que a gente pode usar para assentamento dessas placas solares. Então, a gente tem uns diferenciais interessantes. Então, quando a gente anuncia isso, você já tem uma facilidade de atração de grandes investidores, internacionais inclusive, porque vê o Ceará como um local que teria um privilégio, que vale a pena investir. Então, aí sim, esses anúncios, essas possibilidades, esses estudos que são feitos e foram feitos, eles também fazem promovem muita atração de investidores internacionais. E que o governo está se servindo disso, está fazendo essas viagens todas para exatamente captar para cá esses investimentos, né? Porque, principalmente nessa ótica de desenvolvimento econômico. Então, a indústria 4.0, como está colocando, que é um dos programas. A gente, aqui, a mão de obra, né? Aliás, acho que o cearense tem uma capacidade intelectual cearense muito diferenciada. É o terror dos concursos, dos vestibulares. É o terror dos concursos, terror dos ITAs. Só dá cearense. Só dá cearense. Então, assim, é uma qualidade do cearense. Né? Verdade. Essa questão a gente tem um grande time muito bom e muito criativo na área de TI. Só tem que deixar esse pessoal aqui também, né? Isso. Porque a gente capacita, e eles vai vão lá embora. fora, faz concurso. Por isso que é interessante a gente dizer, olha, a gente tem isso aí, invistam Volte aqui. pra E aí casa. dá orientações sobre potenciais de investimento. Porque assim vai vir investimento para cá, ou empresas vão vir para cá se implantar para absorver essa nossa riqueza intelectual, né, da nossa sociedade. Então, eu acho que o papel do governo, hoje em dia, é muito dessa difusão dessas potencialidades, dessas oportunidades, para atrair, né, e reter, sim, essas nossas riquezas, né, de uma geral, e melhor explorar. Claro que ele também entra na cena como um mediador no aspecto de sustentabilidade, né? Porque muitos projetos podem vir aqui de uma forma muito voraz e destruir até nossos ativos ambientais. Então, é importante o governo estar nessa mediação, nessa atração, mas também definindo também critérios, né, que as coisas possam ocorrer. Aí sim, é uma relação de mediação entre o público e o privado, dando linhas, né, diretrizes e também limites, né, para que as coisas ocorram de uma forma sustentável. Então, a questão da pauta da sustentabilidade é uma pauta importantíssima num projeto como esse. Então, o Ceará 2050 ele tem essa pauta, ele tem indicadores, metas muito claras, né, para poder a gente manter essa questão da sustentabilidade. Tem uma pauta sobre os ativos ambientais, para esse crescimento, esse desenvolvimento não se dá de uma forma que destrua errado, que destrua, ou mesmo acabe com nossas riquezas, ou mesmo não tenha uma duração, né, mais longa. Isso aí a gente não quer, não. O Cena Pública vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Todo sábado, a partir das 16h30, você não pode perder o melhor programa do Ceará para todo o Brasil. É claro, é o Ceará Brega Show na TVC, Canal 5. Todo sábado, 16h30, com reprise sexta-feira, às 23 horas. Ceará Brega Show no coração de todos vocês. Sou brega.
Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Dá uma olhada, segue e compartilha. Eu garanto que vale a pena. Quem está comigo no estúdio é a Lia Parente, assessora especial da Casa Civil, e o professor Barros Neto, que é coordenador da plataforma Ceará 2050. Vou voltar a falar da questão da governança, professor. O que é que precisa ser instituído exatamente? São pessoas para gerenciar os projetos? O que seria essa governança? A nossa proposta, né, que hoje está, por exemplo, lá na CEPLAG, que é fruto, né, das discussões lá na primeira etapa, é criar uma estrutura, são nodos que nós chamamos, certo? Como então, se fossem núcleos? Mais ou menos isso. Então, nós temos lá que a gente está chamando de Conselho Estratégico, que é formado pelas grandes lideranças do Estado. Certo? Então, esse seria... Não sei, vou fazer aqui uma analogia, mas é só uma analogia, não, por favor, que é como se fosse um conselho de administração de uma empresa. Certo? Aquela pessoa que pensa... Essas pessoas são gestores públicos ou também, não? Tá. Mas tem iniciativa privada, tem academia... É tripartite. É tripartite, tem poder judiciário, certo? Então, assim, essa é uma proposta que seria as grandes decisões seriam tomadas nesse conselho. Nós temos lá também o que a gente está chamando de Fórum Permanente, que é um fórum em que vai ter lá representação da sociedade civil como um todo, para discutir temas, né, que vão subsidiar as discussões do Conselho, certo? Então, porque não adianta você querer fazer uma coisa muito grande, porque senão você... Né? Então, a ideia é ter essa discussão, né, dali saírem sugestões e tudo mais que possa subir para o Conselho. E teremos também a figura do fórum regionais. Então, cada região de planejamento, ou seja, das 14 regiões de planejamento do Estado, vai ter como se fosse um mini fórum, né, para as questões de cada região. Porque isso é uma coisa importante, porque o Ceará ele é muito diverso. Né? São muitos Cearás dentro de um Ceará. Eu tenho serra, eu tenho praia, eu tenho sertão, certo? Eu tenho, por exemplo, a região do Cariri, que é uma... Então, assim, então cada região, como cada região tem uma questão econômica diferente. Então, assim, esses interesses, né, tem que entrar nessa discussão. Senão fica só a capital pensando no Estado como um todo. Tem que pensar todo mundo. Então, a ideia é que essas informações também subsidiem o Conselho Estratégico. E nós vamos ter, a proposta é de ter uma secretaria executiva, né, uma secretaria de governança, como nós estamos chamando, junto com um grupo gestor. Né? Qual é a função desse grupo gestor? Primeiro é dar apoio, né, que aí sim, aí é formado por pessoas que dariam um apoio, pode ser até mais político, né, de buscar informações, de pedir apoio, essas coisas. E vamos ter uma secretaria ali de governança que é que vai tocar o dia a dia do projeto. Mas certo? Não são secretarias de Estado? Não, tá. não são secretarias de Estado. E isso tudo que o senhor está falando é gerido por quem dentro da esfera estadual? Não, hoje a proposta que está é que essa secretaria seja ligada à CEPLAG. CEPLAG, tá. Certo? Tá? Então, hoje a proposta, né, é que essa secretaria seja a CEPLAG, certo? Talvez no futuro a gente consiga fazer uma secretaria mais, vamos dizer, com uma visão mais... Mas a CEPLAG hoje ela é representante dessa... Então, planejamento e dentro disso aí nós vamos estar aquela plataforma que eu já falei, que vai ser o grande gerador de informação para esse processo. Então, o que hoje está na lei, né, que nós estamos propondo, é essa estrutura, né, que foi debatida e construída lá atrás. Até quem participou assim, à frente disso aí foi a professora Tânia Bacelar e o João de Paula, né, que foram os nossos consultores nesse processo, né, pela experiência que eles têm. Então, essa é a proposta que está hoje lá no projeto de lei, né, que está hoje na CEPLAG. Né, E o que é que falta para consolidar isso? Não, o que falta são ajustes, né? Porque toda lei, primeiro assim, toda lei que você propõe vai ter várias contribuições, pode ser assim, internas. Então, hoje, a CEPLAG está nesse processo agora, né? Até porque ela também está envolvida muito nessa questão do PPA, mas ela está nesse processo de fazer essas discussões e, né, sugestões na visão dela, né? E depois isso ir para a Assembleia. Então, a gente espera que até o final de julho, né, começo de agosto, essa primeira versão, né, a discussão entre o nosso grupo com o grupo da CEPLAG se finalize, e aí, a partir disso aí, vai para a Assembleia. Aí vai ser uma outra discussão, outra deliberação, porque
né, quem é o responsável. A Assembleia tem carinho com relação ao Ceará 2050, sim, né? sim, com certeza. Mesmo a gente sempre foi muito bem oposição, recebido. A gente já, verdade. nós tivemos agora, semana passada, que existe um projeto, um Move Ceará, Move CE, você deve conhecer, que é um projeto da Assembleia, e a gente também está em sintonia com eles para trabalhar juntos, né? Porque ali não pode ter visão, né? Então nós estamos hoje, semana passada nós estivemos lá com a Luísa, né? Que está à frente disso aí, já fazendo o alinhamento entre as duas visões, a do Ceará 2050 e a do Move CE, certo? Dentro desse sentido. Então a gente sempre foi muito bem recebido lá na Assembleia. Você falou do PPA, quero até lembrar o pessoal de casa que o governo do estado está fazendo o PPA itinerante, está indo nos municípios, aproveita para participar, porque a intenção é essa, é você que mora aqui em qualquer município do Ceará que está recebendo o encontro do PPA, fala o que é que pode melhorar, o que é que está errado na sua cidade. Quem não puder ir presencialmente também pode acompanhar o PPA pelas redes sociais do governo do estado, e é importante que todo mundo participe, sim, né? Sim, com certeza. É essa a proposta. Teve um encontro na UES recente para apresentar o Ceará 2050 ou não aconteceu? Acabou não acontecendo porque houve um lançamento do edital da FUNCAP de energias renováveis, né? E era muito importante a participação do reitor nesse edital, nesse lançamento. Aí foi adiado. A gente está falando aqui de uma gestão dentro de um estado e dá a impressão de que o Ceará consegue ser muito independente. Por que eu estou falando isso? No problema da pandemia, o governador Camilo Santana, à época, conseguiu estabelecer uma forma de trabalho aqui que foi muito criticada e que depois foi adotada até por outros estados porque deu certo. A gente conseguiu reduzir o número de mortes e tudo. Com relação ao Ceará 2050, dá essa impressão de que o Ceará ele fica independente. Onde é que o governo federal pode se envolver e até atrapalhar na elaboração dos projetos? Na verdade, assim, não é bem uma independência. Existia já, por exemplo, por parte lá da Secretaria da SESA, que estava à frente do doutor Cabeto, né, na saúde, na Secretaria de Saúde. Antes mesmo de ser anunciado o processo de pandemia, já tinha sido feito um plano de contingência. Em janeiro e fevereiro já existia um plano de contingência na perspectiva de que realmente se a pandemia se alastrasse... Enquanto todo mundo negava... Todo mundo negava, aqui já estava com um plano pronto. Então, assim, o secretário doutor Cabeto, ele se antecipou, já tinha um plano alinhado com 2050 de modernização da saúde, bacana, de regionalização da saúde, de fortalecimento também da saúde como uma grande rede descentralizada. Então, isso é que é importante. Quando você começa a trabalhar no planejamento para o futuro, quando vem um acidente como esse, que foi uma pandemia, né, uma coisa que não planeja, você já estando estruturalmente se organizando, você dá um exemplo, né? Então, que foi o que aconteceu. Realmente, eu acho que a gente teve essa sorte. O Cabeto estava à frente desse período, realmente, e já estava à frente de uma forma, um pensamento estruturado, organizado. Então, o Ceará 2050, ele blinda um plano estratégico, de uma maneira geral. Quando eles são formulados, os cenários são construídos, são cenários pessimistas e otimistas, mas pessimistas. Então, você vai produzir, você tem a produção de alguns cenários. E se a coisa piorar, e se melhorar, e se... Então, as estratégias, quando você faz um mapa estratégico, ele é definido a partir de possíveis visões. Aí, o que acontece? Você já está nessa previsão dessas possibilidades, já se antecipa a isso, então você consegue, às vezes, caminhar melhor, né? Não se trata... Claro que um ambiente federal, ou seja, imagina, o Estado teve danos causados pela política bolsonarista, claro, todo o Brasil teve. Pela omissão, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui, imaginando o período, por exemplo, da pandemia, que foi um período exemplar, né, para isso aí, o Estado ficou, sim, caminhou de uma forma autônoma e tanto é que deu exemplo por causa disso, porque realmente, se fosse ser orientado pelo federal, muita gente aqui teria morrido, centenas de pessoas, muito mais, né? Então, como já existia um pensamento estruturado, né, muito bem estruturado para cá, para a condução do Ceará, se seguiu esse pensamento estruturado e não orientação de fora. Que deve ser o que aconteceu com relação à estiagem também, o período que a gente ficou sem chuva, mas não faltou água. Mas já tinha, porque já existia um plano, né, de gestão das águas, já feito até bem antes.
E é interessante essa questão que, assim, quando você passa por uma situação dessa, você diz, olha, se eu tenho um plano, eu pelo menos onde, vou dizer, me agarrar. Eu vou ver aqui como é que eu consigo me salvar, já que já se pensou, né? Então, ali deve ter alguma coisa. Né? Você não ter nada, você vai totalmente no escuro. Certo? Então, você ter aquilo ali já lhe dá um norte. Uma luz. Né? Nós estamos, por exemplo, lá, 400 ações, mais de 400 ações. Será que numa situação daquela, então, essa ação aqui não pode ser uma ação que vá ajudar? Será que essa estrutura de governança que nós estamos construindo, né, propondo e construindo, não pode ajudar numa situação dessa? Pai, junta todo mundo, vamos pensar sobre isso, certo? Vamos trazer pessoas e vamos discutir. Então, essa estrutura, essa visão, ela é uma visão inovadora, certo? Então, assim, não é uma visão, né, do que a gente está construindo que não existe em nenhum estado do Brasil, certo? Então, nós tivemos, no final de abril, começo de maio, nós tivemos com o governador e ele foi altamente favorável. Ele disse, não, nós temos que pensar o Estado no longo prazo. Porque senão a gente fica nesse negocinho, não, essa miudezazinha de 4 meses, de 2 em 2 anos de eleição, que é o que acontece no nosso país, né? Eleições municipais, eleições gerais, que você fica muito nessa miudeza, mas essa miudeza não resolve. Não. Tá entendendo? Ou seja, rapaz, eu vou pegar aqui, é aquele negócio, rapaz, eu tenho 100 mil reais, né? Aí estou dando aqui um exemplo, rapaz, eu vou pegar aqui e vou agora dar 10 mil, vou dar aqui, eu tenho 10 filhos, vou dar 10 mil reais para cada filho, né? Aqueles 10 mil ali, mas não, eu vou pegar agora esses 100 mil e vou investir numa fábrica para esses meus 10 filhos. Com isso aí, eles vão crescer, certo? Então, assim, aqueles 10 mil não vão fazer ele abrir a fábrica ou abrir um negócio, tá entendendo? E eu vou perder, no final, entre aspas, eu perdi 100 mil reais. Então, a visão de longo prazo é essa, rapaz, eu vou pegar aqui uma quantidade de recursos, vou investir numa determinada ação, porque essa ação, no longo prazo, vai dar um retorno muito maior do que se eu pegar aquele dinheiro e sair pulverizando. É esse o cuidado que a gente precisa ter. Por isso que é importante pensar no longo prazo, porque se eu penso no longo prazo, ele demora, mas eu tenho que começar hoje. E eu tenho que me programar financeiramente ou mentalmente ou de qualquer forma. Tem que estabelecer uma meta. Isso é o importante. E tem que investir pensando naquela meta, certo? Porque aí você, lá na frente, você vai ter o retorno. Agora, você precisa ter essa constância de propósito para que você chegue lá do outro lado. Então, é por isso que a visão de longo prazo, o planejamento estratégico, ele é fundamental. Certo? Quando você vai, por exemplo, para esses países aí, você vai China. A China está pensando lá em 2100, tá entendendo? Porque ela sabe que tem Coreia, certo? Então, a gente vive falando... Um dos segredos é planejamento de longo prazo. Por isso que está dando tão certo, Por quê? Porque os caras, assim, é constância de proposta. Mas nós vamos para lá e vamos colocar dinheiro nisso aí. Então, é isso que faz a diferença. Entendendo? Por isso que... uma das dificuldades do Brasil é justamente essa falta de uma visão estratégica, de um planejamento de longo prazo para o país. Né? Obviamente que quando você entra numa discussão dessa, é uma discussão muito rica, mas ao mesmo tempo não é uma discussão fácil. Então, muitas vezes as pessoas não querem fazer esse tipo de discussão. Mas você pensar o país no longo prazo... É fundamental. Lia, rapidinho, quem quiser acompanhar as ações do Ceará 2050, a gente está acreditando que o site, toda hora, no portal lá, por exemplo, tem o que é que está sendo feito, dá para acompanhar o passo a passo? O site, existe o site, existe a plataforma que está sendo desenvolvida. O pessoal a plataforma ainda não está no ar, né? Mas daqui a pouco ela vai entrar no ar, né? E ainda esse semestre agora vai entrar no ar e você vai conseguir, inclusive, vislumbrar até as ações, acompanhamento das ações e tal. Por enquanto tem um site, mas o site tem a visão, os programas, né? Explica direitinho como é que é o Ceará 2050. Mas, de qualquer forma, assim, uma vez implementada esse modelo de governança, um primeiro passo, inclusive, que se daria era a atualização, uma revisão, né, até pós-pandemia, das ações que foram formuladas para se conseguir aquelas metas e objetivos estratégicos. E qual é a expectativa de fato ter a governança?
Bom, a nossa expectativa... Para esse segundo semestre já? Para o segundo semestre. Sim. Essa é a nossa proposta, é que agora, até o final desse mês, começo do próximo, a gente finaliza esse processo interno e aí a gente submete para a Assembleia, né, o governo do Estado, né, envie para a Assembleia, para discussões e tudo, e espero que até o final do ano a gente esteja com isso. E aí eu já deixo o convite para os dois voltarem aqui quando estivermos nessa nova etapa, tá certo? Okay. O Senado Público vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez as presenças da assessora especial da Casa Civil, a Alia Parente, e do coordenador da plataforma Ceará 2050, professor Barros Neto. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e conferir o horário alternativo, que é no domingo, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Todo domingo, às 3h30 da tarde, você tem um encontro marcado com as belezas naturais do nosso Nordeste. Vambora lá? TVC, você aqui. Reconhecendo e revelando os nossos queridíssimos talentos do Ceará para o Brasil. Aqui na gloriosa TVC, os Sanfonas do Brasil, todos os domingos.